Dentro do meu casamento, sim, o meu marido é mais importante do que os meus filhos. Eu vou te explicar por que eu faço isso. Isso é bem estratégico. Eu estou seguindo uma lei natural chamada ordem ou hierarquia. O que significa isso? Vou te contar. Dentro de um relacionamento de casal, existem leis que precisam ser obedecidas. E muitos casamentos modernos estão chegando ao fim porque essa lei da ordem ou hierarquia está sendo desrespeitada. E desrespeitada porque a maioria das pessoas casadas nem sabe que essa lei existe. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai respeitar uma lei que a gente nem sabe que existe? Mas agora você vai saber. Essa lei da ordem ou hierarquia, ela é simples. Ela diz, quem veio antes e ponto final. Quem veio depois e ponto final. Quem veio antes? O marido ou os filhos? Tô falando aqui de casamentos não mistos, famílias não mistas, tá? Não tô dizendo de relacionamento onde o marido já teve um outro relacionamento e desse relacionamento surgiram filhos, ou você que foi casada e que tem filhos do primeiro casamento. Não. Isso aí depois a gente fala, porque daí é um outro esquema que eu trago pra vocês, se vocês quiserem, porque eu sei que no Brasil existem muitas famílias mistas. Agora vamos ficar com aquele casal que quando se conheceu, ninguém tinha filhos de relacionamentos anteriores, tá bom? Então, são famílias não mistas. Quem veio primeiro? Veio primeiro o marido, antes de vir os filhos. Então, isso é uma lógica. Não tem como inverter essa lógica. Não tem como eu chegar pros meus filhos e falar, vocês vieram antes do que o pai de vocês na minha vida. Não. Então, só de seguir essa lógica e colocar o meu marido nesse lugar de importância, entenda que não tem nada a ver com amor, tem a ver com ordem. Tá? Eu amo meus filhos como filhos, meu marido como marido. Mas só de colocar essa ordem, isso traz um aconchego para os meus filhos. Isso mostra para os meus filhos o lugar deles nessa relação e mostra para o meu homem o lugar de importância dele. Mas o mundo tá adorando tirar as coisas do lugar. As mulheres, não a gente aqui, mas lá fora. As mulheres adoram tirar dos homens a sua força, adoram se colocar como as fortonas da relação, mesmo que seja para depois sofrer de tanto cansaço, né, de tanto desprezo por parte dos homens, que só querem cuidar das coisas que são da importância deles, mas não percebem que de forma muito sutil, dentro de casa, fica tirando a importância do homem. Eu, no meu casamento, eu faço questão de deixar o meu marido saber que ele é importante, que ele não pode nos faltar, porque se ele nos faltar, vai fazer realmente muita falta. Eu não tenho o menor problema de achar que meu marido vai ficar com o ego inflado porque eu dou a ele importância. Muito pelo contrário, eu tenho medo de meu marido acordar e achar que aqui ele é um zero à esquerda. Porque se ele acha isso, ele tem mais chance de ir embora. Ele tem mais chance de querer ir buscar lugares onde ele se acha importante. Porque, na verdade, todo ser humano quer ser importante. Você sabe muito bem disso. Então, dentro da minha casa, a ordem está bem estabelecida. O pai de vocês é mais importante do que vocês. Amor, você é mais importante do que os nossos filhos. Ponto. Isso é a ordem de chegar. Aí, com isso, eu evito um grave problema que eu vejo muitas mulheres passando dentro de casa com os filhos que se sentem importantes demais. Filhos difíceis. Não podem ser contrariados. Por quê? Porque, sem perceber, essas crianças receberam um lugar de importância que não é devido. O lugar deles é de depois. Eles vieram depois. Então, eles não têm essa importância toda. O pai não é relegado a um segundo plano para que eles ganhem importância. Eles são importantes nesse lugar de filhos. De segundo, que veio depois. E aí o que acontece é que esses filhos que são colocados nesse lugar de importância, além de serem crianças difíceis porque não podem ser contrariadas, essas crianças quando crescem têm dificuldade de sair de casa. Por quê? Porque estão presos aqui nesse lugar de importância. Eu sou importante demais para minha mãe. Então mesmo que eu tenha me casado e tenha filhos e tenha minha esposa lá me esperando, eu vou primeiro dar atenção para minha mãe, eu vou primeiro acudir a minha mãe. Por quê? Porque aqui eu sou importante demais. Então como eu me casei, eu não posso deixar de ser importante aqui. E aí continua dando, né, toda a atenção para a mãe, para o pai, antes de cuidar da sua família, que agora deveria ser a sua prioridade. Então perceba que quando a gente deturpa essa lei da ordem ou da hierarquia, a gente está causando problema na nossa relação de casal, colocando nosso marido como coadjuvante, como se não tivesse importância nesse sentido. A gente está perturbando a nossa relação atual com os nossos filhos pequenos ou filhos adolescentes e ainda estamos prejudicando, sem perceber, a vida desses filhos quando eles constituírem a própria família. Então, eu acho, humildemente, que esses são motivos mais do que suficientes para você colocar ordem dentro de casa. Colocar cada coisa no seu devido lugar. E não tô falando de amor. Ame a todos. Resolva o que tem que resolver com seu marido para que esse amor possa fluir. E coloque ordem dentro da sua casa. Você vai ser a primeira beneficiada. E se você quer conhecer mais sobre essas leis, porque essa é uma delas, se você quiser saber mais sobre a lei da ordem ou hierarquia, escreva aqui. Se você quiser saber mais sobre a lei da ordem e hierarquia em famílias mistas, escreva aqui. E se você quiser saber mais sobre as outras leis também, deixa aqui que eu faço com prazer vídeos para falar com vocês mais sobre esse assunto.